Oi, Gelson, bom dia. Oi, Cláudia, bom dia, ouvintes. Boa segunda-feira, boa semana pra gente. Os paranaenses estão ansiosos por esse estudo, né? Por essa compra das câmeras corporais e também das viaturas da Polícia Militar. É uma segurança para todo mundo, né? O Estado do Paraná está entre os primeiros que entraram no debate sobre a utilização desse equipamento. São Paulo, como sempre, a maior cidade da América Latina, puxou o debate, depois veio o Rio de Janeiro, e aqui Rio e São Paulo, por questões óbvias, né? A violência policial nos dois maiores centros urbanos do país é algo que realmente salta aos olhos e o tempo todo está no noticiário internacional, inclusive. Para os estados menores e não menos importantes, a utilização do equipamento, Cláudia, vem sendo discutido junto com a sociedade, com os sindicatos, com os policiais. A gente preparou aqui uma lista de argumentos que justificam a contratação desse equipamento, embora muitos torçam o nariz. Ele não é uma unanimidade, Cláudia, ele não é unanimidade. Eu fui buscar, por exemplo, o resultado de um estudo realizado na Califórnia, nos Estados Unidos, e aqui nós estamos falando de realidades bem distintas, tá, gente? O Brasil não é os Estados Unidos da América, né? E o Paraná não é a Califórnia. 60% dos casos de reclamações contra policiais caíram. E nós tivemos lá uma redução de quase 90% no uso da força policial. Uhum. Agora, semana passada, nós vimos a evolução de um julgamento em São Paulo, um caso de 2 meninos que foram abordados por uma equipe da Polícia Militar. A polícia foi atrás dos garotos, uma determinada madrugada em São Paulo, isso lá no ano passado, e identificou os meninos como suspeitos de terem participado de um roubo de um carro abandonado, e os meninos circulando nas imediações. A equipe, se não me falha a memória, em 4 policiais, capturou os 2 meninos, coloca no camburão, e aí você tem toda a ordem de abuso. Chute, pontapé, agressão verbal, ameaça, toda a ordem de constrangimento. E tudo isso sendo gravado pelas câmeras. Em uma delas, inclusive, o policial coloca a mão na lente da câmera, Cláudia, para evitar a gravação. Mas a prova está produzida. Para que serve esse tipo de material, Cláudio? Para você corrigir a postura do policial, para você rever a formação desse policial, para você acompanhar melhor a evolução psicológica desse policial, para você criar dispositivos que garantam tanto proteção para a população quanto os abusos, em relação aos abusos, mas que também protejam o policial, porque o contrário também vale. E sempre que a gente trata desse assunto, eu faço questão de trazer à baila a temática. A gente sabe de casos de policiais maltratados, de policiais provocados, de policiais que são levados ao limite da provocação quando das abordagens. Isso também deve ser usado a favor da defesa do policial. Mas, sobretudo, Cláudia, porque cria um ativo importante de dados para você reposicionar o treinamento desse pessoal. Agora, o equipamento não serve para nada se você não tiver regras bem claras para isso. Por exemplo, colocou o equipamento, já sai da unidade policial, já sai do batalhão gravando. A partir de que momento a gravação vai ser feita? Em que circunstâncias a gravação vai ser interrompida? Você precisa de regras para isso. Uhum. Porque a tecnologia por si só, ela não resolve. A gente precisa de um esclarecimento muito amplo em relação a quais regras serão aplicadas à utilização do equipamento. É um investimento importante. O João falou aí também sobre a utilização dos equipamentos nos carros. Também gosto, né? Também gosto da ideia, Cláudia, porque as câmeras dos carros, nos carros, instaladas nos carros, também dão uma noção bem ampla das abordagens, né? E, de novo, Cláudia, é para evitar excesso da polícia, é para proteger o policial durante a operação, é para embasar inquéritos policiais, é para ajudar na investigação e é também para requalificar ou para ajudar a melhorar a qualificação do profissional. E quem sabe até, Cláudia, despertar, e eu vi aqui um artigo muito interessante de uma professora da Unicamp, dizendo o seguinte: as câmeras corporais vão deixar mais do que escancarado para a sociedade a necessidade de um reconhecimento efetivo das nossas forças policiais. Tem estados que pagam mais, tem estados que pagam menos, tem estados que valorizam mais, estados que valorizam menos. A gente não tem ideia, Cláudia, ou a real dimensão do nível de estresse que é a atuação, sobretudo do policial militar, né? Não menos o policial civil, mas o policial civil, ele é uma polícia judicial, né, judiciária. Agora, o policial da linha de frente da confusão,
o policial da linha de frente que chega primeiro na ocorrência, aquele que recebe a missão do patrulhamento, esse é o policial militar. Quem sabe esses equipamentos também ajudem de alguma forma na construção de uma narrativa de mais valorização. Isso aqui não é uma queixa, não estamos valorizando, é de mais valorização dos nossos profissionais. Quanto vale a vida de um policial, Cláudia? Você pode converter a vida de um policial no salário que ele recebe? Não, né? Quanto vale a segurança que um policial militar ou uma equipe da polícia, de um agente de segurança, e aqui no nosso caso, né, muito especificamente, a gente precisa trazer também para o contexto a Guarda Municipal, e entendo, secretário de Segurança Municipal e o prefeito Tiago Amaral, que a gente deveria também considerar a possibilidade de, em o governo do estado do Paraná, adotando as câmeras corporais, adotar as câmeras corporais para a nossa guarda também, porque ela é uma força policial armada e ponto. A Guarda Municipal em Londrina já é a polícia, e ponto, e ponto. E Cláudia, passando pelos mesmos perrengues, com os mesmos desafios, só muda a corporação, só muda o status, mas é polícia, ambos são polícias. Então fica a dica também, é um investimento importante, a gente conhece relativamente bem esse nível de tecnologia, não é uma coisa simples, você precisa de muito backup, você precisa de memória, você precisa guardar isso, você precisa catalogar, já existe tecnologia, e tem investimento, Cláudia. É dinheiro público aplicado, não é dinheiro público, é dinheiro do público aplicado nisso. Mas que seja um dispositivo que realmente colabore com todas as frentes. Na melhora efetiva da performance do policial, na melhora efetiva da segurança, e que também ajude a intimidar aqueles mal intencionados do outro lado, Cláudio. Porque com a produção de provas contundentes, as penas podem ficar mais pesadas. Eu vejo ganhos. Agora, a gente não pode efetivamente instalar sem antes esgotar o debate, Cláudia. Muito obrigada, Gelson. Boa semana. Sou eu que agradeço. Um bom dia a todos e até amanhã, Cláudia.